Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? JV para mais uma vergonha aqui no canal, isso mesmo, mais uma vergonha, mais um pós-jogo de vergonha aqui no canal. Quem puder deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, eu agradeço, valeu, que é mais importante. Vamos comentar um pouquinho sobre mais uma vergonha, mais uma ilusão aí que o Vasco vem fazendo para nós torcedores, né? Que o Vasco vem propôs aí, que os jogadores vem fazendo para nós aí, a ilusão boa, né? Muito bom iludir torcedor, muito bom passar uma vergonha em pleno domingo, né? No último jogo do ano, isso é muito bom, isso é Vasco. Cara, primeiramente eu não entendo o esquema tático que ele coloca, eu sei, 4-4-2, mas ele coloca o Wesley, ele coloca o Marcos Júnior em campo, o Vinícius. Então assim, pela escalação, quando foi soltado, eu falei, cara, já deu, o Vasco vai tomar goleada, e aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, no começo do jogo, até que o Vasco foi bem, o Vasco teve algumas oportunidades, o Vinícius teve uma oportunidade do cão para poder fazer o primeiro gol do Vasco e perdeu aquele gol. Como sempre, o Vasco desperdiçando oportunidade. Aí depois disso, né, rapaziada, o que aconteceu foi o seguinte, o Vasco deu um mole no erro da zaga, o Andrei, a bola vai para ele, na vez de ele dar o giro, como sempre o Andrei fazendo besteira. Ele manda o passe, né, e o que acontece? O Nicão vai lá e manda com a sua canhota, fazendo um golaço, cara, um golaço lindo do Nicão, isso mesmo, né, bola roubada do Nicão, ele bateu cruzado, gol do Furacão, Nicão, 1-0 para o Atlético Paranaense. Depois disso o Vasco teve um gol anulado, como sempre, o Vasco teve as oportunidades, mas, vocês sabem, né, quando o Vasco toma um gol, as coisas vão piorar. O Vasco vai lá, levantamento do Cittadini, o Fernando Miguel, vamos ajudar o Atlético? Espalma, ele deixa a bola cair, Carlos Eduardo do Atlético, do Furacão. Mais um erro da defesa do Vasco, 2-0. Aí o que acontece? O Vasco faz um gol, né? O Vasco faz um gol com o Cano, o que aconteceu? Anulado. Jean-Pierre na escuda. Vamos anular o gol. E ele anulou o gol. Roubou o Vasco. Roubou o Vasco. É Vasco. É difícil. Segundo tempo vem. Ele coloca o Leonardo Gil, o Thales Magno. Ele coloca o Gustavo Torres. E as coisas vão piorar. O Vasco até começa bem. Melhora um pouquinho o estilo de jogo. Gol do Vasco. Anulado. Mais uma vez. Jean-Pierre na escuta. Vamos piorar o Vasco. Isso mesmo. Aí o que acontece? Erro de bola mais uma vez do Vasco. Vamos deixar um espaço bonito para o Atlético. Se eu não me engano, o Carlos Eduardo vai lá. Toma! No cantinho da rede. Golaço do Carlos Eduardo, um foguete. Um golaço mesmo do Carlinhos Eduardo. E gol deles, que é mais importante. Aí depois o Vasco foi querendo fazer gol e tal. Tentou, deu em nada. A verdade é essa, ele colocou Thiago Reis, colocou vários jogadores. Deu em nada, mudou em nada. Continua a mesma bosta, tá bom? E o Vasco perdeu o jogo, isso mesmo. O Vasco, né, mais uma vez, dando mole. O Sport perdeu, né? O Bahia perdeu, né? O Goiás ganhou, tá bom? O Botafogo perdeu. Cara, essa rodada seria excelente pro Vasco. Essa era a rodada pro Vasco. O Vasco tava com a rodada na mão, cara, na mão. Só um empate já era excelente pro clube, para poder sair da zona e dar um alívio. Mas não, o Vasco sempre gosta de piorar as coisas. Sempre, cara. Isso daí é uma tradição do jogador. Vamos piorar a situação do clube. Corpo mole, tá bom? Corpo mole em campo, sem raça, sem força de vontade, sem motivação, tá? É um clube sem união. É muito fácil de falar, tá muito bem, tá nada. Tá nada. Lá dentro tá um caos, tá uma bosta. A verdade é essa. Os números do Sapinto não mente que o trabalho dele tá uma merda no Vasco. Ele em 15 partidas ele tem 3 derrotas, 6 empates e 6 derrotas. Ele em 15 jogos ele tem 10 gols marcados e 19 gols sofridos. E ainda teve eliminação da Sul-Americana precoce pelo Defensa e Justiça. Tá bom? Um clube de menor expressão na Argentina. Ainda foi eliminado para eles em pleno São Januário. Então assim, cara, as coisas tem tudo para piorar. Uma coisa eu vou falar. A única esperança, cara, eu vou te falar. O Vasco só tem esperança porque o Bahia tá pior que o Vasco. O Botafogo tá pior que o Vasco. Tá bom? O Sport tá pior que o Vasco. O Vasco tem esperança por conta disso.
O Coritiba que é pior que o Vasco, o Goiás que é pior que o Vasco tem esperança. Se o Vasco permanecer, é porque os times são ruins, são uma bosta também, são pior que o Vasco. Porque, meu irmão, se fosse um campeonato mais equilibrado, que as equipes, independente de lutando lá embaixo, estariam tendo força de vontade, motivação ao mesmo tempo, eu já ia decretar para vocês. Meu irmão, segunda divisão mais uma vez e o quarto rebaixamento aí para vocês em menos de 20 anos. A verdade tem que ser dita, tá bom? Cara, é muito fácil. O Vasco ganhar um jogo, nós vamos ficar animados, fazer o quê? Mas chega na hora, toma paulada. Isso daí é ilusão, cara. Vai pegar o Atlético Goianiense no dia 7, na quinta-feira, aí vai lá, ganha a partida, todo mundo vai ficar animado. Aí vai lá, se não me engano, vai pegar o Coritiba depois. Calma um pau? A mesma coisa. Volta ao tudo ou nada. Ao desânimo. Ao pensamento negativo. Não estou dizendo que a torcida tem que ficar assim. Não, eu entendo, pô, momento delicado. Mas, cara, o clube tem que tomar vergonha na cara. Esses jogadores têm que fazer algo. Se não fazer nada, o Vasco vai cair, cara. O Vasco vai cair de qualquer jeito. Pô, Marco Júnior andando. Pô, o Andrei, bom jogador, parecendo uma anta jogando. Que isso, Andrei? Pô, tem personalidade. Dá um passo daquele, Andrei. Gustavo Torres, pesado, sabe nem cabecear. Porra, que isso, cara? O que tá acontecendo? Pô, isso não é o Vasco, não. Isso daí é um time de várzea, quer dizer, pior que um time de várzea. Até a Portuguesa tá melhor que o Vasco. Até o Botafogo, até o Marília tá melhor que o Vasco. Quer dizer, o Botafogo não, até o Bangu tá melhor que o Vasco. Porra, que isso, cara? Então é isso aí, galerinha. Mais um pós-jogo pra vocês. Atlético Paranaense 3, Vasco 0. E vamos continuar aí sendo a chacota e sendo freguês dos caras. 13 anos. 13 anos que o Vasco não ganha em Curitiba do Atlético, do CAP. E fazer o que? A freguesia continua. Mais uma vez, sacanagem.